E aí, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre quem somos nós além do trabalho. Hoje nós vivemos em uma realidade em que cada um pode ser o seu próprio empreendedor, cada um pode ser dono da sua empresa e você tem a possibilidade de construir negócios gigantescos devido ao marketing digital. Mas aí eu trago a reflexão, o quanto isso te define como pessoa, o quanto você trabalha, o quanto as coisas que você desenvolve estão relacionadas com, de fato, quem você acredita ser. Eu preciso trazer aqui, no início dessa reflexão, o motivo para eu ter entrado nessa pira de querer entender quem eu era além do trabalho. Isso aí não aconteceu muito, porque eu falei assim, eu vou parar tudo aqui agora e vou entender sobre esse assunto. Na verdade, no ano passado, eu trabalhava ainda como prestador de serviço para uma grande empresa. Em paralelo a isso, eu estava iniciando a minha própria empresa e também trabalhando a minha presença digital nas redes sociais, que foi o ano em que eu comecei aqui. E aí o que acontece? Em um determinado momento, eu vi que se eu continuasse trabalhando como prestador de serviço, eu não teria escala para atingir os objetivos que eu queria buscar. E foi depois de uma longa jornada que eu saí desse trabalho e no mês de dezembro eu tive uma férias que fazia muito tempo que eu não tirava. Basicamente eu fiquei 2 semanas completamente off e essas 2 semanas aconteceram depois de talvez anos que eu não parava um tempo para descansar. E o primeiro efeito de eu ter parado as minhas atividades foi, caraca, o que resta agora? Eu estava numa correria enorme, super acelerado, trabalhando para cá, trabalhando para lá, fazendo isso, fazendo aquilo. E de repente, tudo se acalma. Eu não tenho mais esse trabalho, eu não tenho mais mensagem chegando todo tempo no meu WhatsApp. Então, como que eu vou curtir? Como que eu vou aproveitar minhas férias? O que eu tenho que fazer? Será que eu vou recarregar minhas energias? Sei lá. Eu fiquei com milhares de dúvidas, principalmente no começo, quando eu estava entrando nas férias. Por quê? Se eu estava num ritmo tão acelerado, quando eu parei, é como se eu estivesse exausto. E o ano passado, inclusive, foi um ano que de tanto eu buscar trabalhar, eu passei a ter crises de burnout. Foram momentos mais estressantes da minha jornada. E quando eu fiz essa pausa e comecei a ter essas reflexões, eu falei assim, eu preciso encontrar uma melhor maneira de aproveitar essas férias para recarregar e começar o ano que vem com tudo. E essa melhor maneira, ela começou a naturalmente aparecer para mim. Eu comecei a relaxar um pouco, fui fazer alguma coisa que eu gostava de fazer e aquilo foi me conectando um pouquinho mais com quem eu sou de fato. Porque você vai concordar, quando a gente passa muito tempo trabalhando, a gente acaba dedicando pouco tempo a nós e pouco tempo às coisas que realmente importam. É nesse ponto que a gente começa a entrar numa reflexão um pouco mais profunda. Quando eu parei, comecei a fazer as coisas que eu gostava de fazer, eu percebi que existia um velho João Vitor ali dentro. Um João Vitor diferente daquele que tinha habitado o meu corpo durante os últimos anos. Esse João Vitor que queria trabalhar demais e realizar coisas naquela ansiedade. Esse outro João Vitor, talvez um pouco mais conectado com as minhas raízes, aquele menino brincalhão que gosta simplesmente de jogar um videogame ou principalmente curtir uma natureza, ele começou a tomar forma novamente. E eu até percebo que durante o meu trabalho, antes das férias, eu até conseguia fazer pausas, mas eu sentia grande culpa por estar parando. É como se eu estivesse fazendo algo errado, como se eu estivesse abandonando a minha vida, sendo um irresponsável. E é assim que a gente se sente quando a gente não está trabalhando no máximo. Porque se você parar para pensar, você pode entrar no Instagram, você vai acompanhar algum influencer, alguma pessoa, e ela está atingindo grandes resultados. Às vezes o influencer não vai nem te incomodar, mas se você é uma pessoa que se compara, e entenda, a comparação ela é normal para todos os seres humanos, a gente compara naturalmente, você tem a oportunidade de se comparar com os seus pares no Instagram, com pessoas que estão no mesmo nível que você, seus amigos, e aí às vezes você vê uma pessoa se destacando ali, aquilo, às vezes para você, pode representar um sentimento de, eu preciso correr, eu preciso continuar, eu não posso parar, porque eu tenho que atingir o sucesso, olha ali, meu amigo de escola, olha onde ele está e eu onde eu estou, eu preciso... E isso tudo acelera essa necessidade de trabalhar.
que nós temos, que nós sentimos. E aí veja bem, nesse momento que eu parei para descansar, eu abandonei celular, abandonei tudo. Eu consegui fazer isso. Nos primeiros dias foi mais difícil, confesso. Mas logo eu já estava acostumado com aquela nova realidade. Uma realidade em que eu podia não fazer nada e não me sentir culpado por aquilo. Uma realidade onde eu podia realmente parar, esquecer um pouco os meus problemas e me concentrar em mim, me concentrar em quem eu amo, me concentrar em criar novos momentos para que eu pudesse lembrar deles depois. E é aí que está o ponto. Quando você passa a vida trabalhando desesperadamente para atingir uma definição de sucesso que você nem sabe se é a melhor para você ou não, você corre o risco de ver sua vida passar, escorrer entre seus dedos e você não ter memórias, você não ter coisas que você fez que você pudesse lembrar. E nesse momento em que eu parei, eu comecei a buscar esse tipo de coisa. O que eu podia fazer para alimentar o meu ser e não só essa casca que a gente acaba tendo contato o tempo todo com as pessoas. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões. E, claro, eu não jogava o dia todo, porque também eu sabia que isso não ia me preencher de alguma forma. Jogava videogame. Não, eu pegava e fazia outra coisa. Ficava um pouco no tédio, que seja, parado, sem fazer nada. Até que eu comecei a pegar um livro, voltar a ler sobre um tema que me interessou, comecei a explorar coisas na minha mente que eu não ativava há muito, muito tempo. E aquilo começou a me conectar com uma parte mais profunda de mim. Algo que talvez estivesse mais no meu subconsciente, não nessa parte superficial da minha mente, que durante o dia a dia é o que a gente tem acesso na maioria das vezes. A parte superficial, os pensamentos que te lembram de coisas que você tem que fazer, os pensamentos que te comparam com outras pessoas, ou os pensamentos autodestrutivos, eles todos estão na superfície. Você tem que entender o que está na raiz. E aí, nessa busca minha, eu fui perceber o quão incrível o ser humano é, o quão magnífico, como máquina, como uma estrutura divina criada por Deus, por aquilo que você preferia acreditar. Mas eu percebi que Deus criou nós como seres extremamente perfeitos. De que forma? Quando eu acalmei, eu consegui enxergar as coisas de maneira separada. Quando a gente está vivendo a realidade, a gente só está vivendo. Tá no play, tá no automático muitas vezes. Sabe quando você vai de um caminho para algum lugar e você nem repara no caminho, você só vai no automático? É mais ou menos assim a vida da gente no geral. É quando você para, daí você fala, agora chegou a hora de eu reparar no que está acontecendo aqui de verdade. Espera aí. E aí eu percebi que nós temos 4 dimensões extremamente importantes que na maioria dos dias a gente ignora todas elas. A primeira dessas dimensões é a mente. A mente humana ela é incrível. Ela tem o poder de criar coisas novas, de trazer ideias, de processar tudo em forma de raciocínio lógico. A mente ela tenta explicar os fatos que a gente vê na realidade, mas que às vezes a gente não consegue entender. E é aí que tá. Quando a gente sai desse nível mente, raciocínio lógico, a gente percebe que a gente também tem uma outra dimensão, que é o nosso coração. E o coração já é uma coisa completamente diferente, apesar de complementar. O coração ele está ligado ao sentimento, às emoções. É você dar um abraço, é você fazer um carinho, é você de repente ouvir uma música que te alegra. Isso tudo toca o seu coração. E olha só que loucura, o seu coração ele influencia também na sua mente, na forma com que os pensamentos vão acontecer. E os seus pensamentos, por sua vez, também podem interferir no coração, magoando ele muitas vezes. Quando a gente se compara, a gente vai lá e faz uma conclusão e no fim a gente acaba magoando o nosso coração. Olha que doideira. E aí eu percebi que outra dimensão que às vezes a gente acaba ignorando nessa ânsia de querer atingir o sucesso, que é o corpo. Inclusive, eu tomei uma picada de pernilongo aqui agora. Eu acredito que eu tomei uma picada de pernilongo. E isso me faz lembrar do meu corpo, que está aqui, me transportando para onde eu preciso ir, que pode... Assim, o corpo ele é magnífico. Não vou nem entrar em termos de biologia aqui, que não é minha especialidade, mas você tem um corpo aí. Para reparar nele. Como ele é perfeito como máquina. Articulações, cérebro, sangue, órgãos, é tudo muito bem encaixado. Que quando você para refletir, você fica
abismado. Você fala, não existe máquina mais perfeita que essa. O ser humano não criou ainda. E não sei se vai ser possível criar. Muito, acredito que não. Na real, impossível criar algo melhor que o ser humano, em sua essência. Então você está vendo que nós temos essas 3 dimensões, né? Mente, coração, corpo. E por fim, a dimensão que é a mais importante e a que rege tudo. A dimensão que te traz inspiração para fazer as coisas que devem ser feitas. A dimensão que te conecta com você de verdade, que faz buscar a sua versão mais autêntica, e a dimensão que mais te preenche. Na real, é a espiritualidade. O seu espírito, a dimensão espírito. Essa é a dimensão que conecta tudo. Que é quando você consegue acalmar sua mente, tratar bem o seu coração, cuidar do seu corpo, e aí você passa a estar alinhado e ter acesso a uma versão mais pura de quem você é de verdade, de como Deus quer trabalhar na sua vida, de como você pode servir os outros, de tudo que você tem que fazer está aí dentro do seu espírito. Às vezes você vai tentar fazer algo que não está alinhado com o seu coração, não vai dar certo. Uma coisa que não está alinhada com a sua mente também, não vai dar certo, sua mente vai querer te avisar. Mas coisas que não estão alinhadas com o espírito, meu amigo, elas te aprisionam totalmente. Totalmente. E voltando no ponto do trabalho, se você estiver trabalhando só para alcançar essa versão de sucesso que as pessoas vendem, que os seus pares mostram, que todo mundo acredita nisso, se você está trabalhando só para alcançar isso, porque você acha que no final de tudo o mais importante é o que você vai conquistar, o que você vai conseguir fazer, os seus feitos, se você acha que é só isso, você está resumindo muito a sua vida. Você está tornando toda essa imensidão que eu trouxe aqui para você refletir a um simples trabalho. Eu sei que seu trabalho pode ter uma contribuição social, que nós podemos fazer coisas incríveis, mas é aí que está. O seu trabalho, para ele atingir essa dimensão, que ela pode ajudar muitas pessoas, que você pode fazer algo que esteja realmente conectado com o seu propósito, esse seu trabalho ele tem que ter um significado muito além do dinheiro, do reconhecimento. Ele precisa ser uma coisa que seja boa para você em primeiro lugar. E aí eu volto a te perguntar, quem você acha que é além do trabalho? Se pudesse tirar toda essa casca que a gente carrega, de que eu sou isso, eu faço aquilo, ou de que eu tenho que me vender bem aqui, eu tenho que ser assim ali. Se pudéssemos tirar todas essas cascas, o que restaria de você?